pessoal, aqui é Yasmin Tasli, você que tá aí ligadinho na programação da Rede Sempre. Nós estamos fazendo uma série de programas super especiais aqui de São Paulo. Hoje nós vamos conhecer o Museu do Futebol, que fica no estádio do Pacaembu. Vem comigo! Gente, aqui tá falando um pouquinho sobre a Copa, né, que vai ser no Catar esse ano. E olha o título, uma Copa globalizada e polêmica, porque realmente escolher o Catar como país para sediar a Copa traz muita polêmica devido a todas as questões de direitos humanos no país, o fato de homossexualidade ser considerado crime. E tem vários países que vão participar da Copa se posicionando, assim, de certa forma, contra esse comportamento, né, digamos assim, que o país tem. E aí existem várias polêmicas, né, e sugestões, assim, né, conspirações de que foi uma Copa comprada, mas enfim, a gente não sabe de tudo para comentar. Só é difícil realmente entender que o mundo inteiro vai estar num país que tem tantas críticas em relação a direitos humanos. Gente, estamos celebrando o centenário da Semana de Arte Moderna, que foi em 1922, então tem uma exposição aqui, 22 em Campo, que selecionou 22 temas que associam o futebol ao modernismo, à democracia, a situações importantes da sociedade, né? Então a gente tem aqui a adaptação tátil de algumas obras muito famosas. Essa aqui, por exemplo, é a tela Operários, de Tarsila do Amaral, que participa e conta a história do modernismo, né? Aqui é a tela do Abapuru, que foi o grande movimento antropofágico aí, né? Capitaneado por Oswald de Andrade. Então é muito interessante ver que o futebol tem, de fato, representação política e social, né? Há tantos anos aí representando a nossa sociedade. Gente, aqui tem um pouquinho sobre a história de Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade, né? Que foram casados e idealizaram o movimento da antropofagia. E aqui a gente percebe que no ano em que Tarsila pintou a obra Operários, tem um fato curioso que acontece no futebol, que foi em 1933 e o time operário de Bangu vence o Campeonato Carioca no Rio de Janeiro e desbanca os clubes da Zona Sul, né? E aí isso torna ali uma popularização muito grande das competições de futebol. Muito interessante conhecer um pouco mais da história e como a arte e a cultura estão sempre relacionadas. Gente, aqui conta um pouco sobre a resistência contra a discriminação, né, de pessoas negras e jogadores negros, em que em 1923, no futebol carioca, o Vasco da Gama, clube recém-admitido na primeira divisão da Liga Esportiva, arrebatou o título e a surpresa para o público foi causada por uma equipe formada por jogadores de origem negra, trabalhadores manuais da indústria e do comércio. Então, infelizmente, a discriminação, né, sempre esteve presente em todas as classes do nosso país, em todos os fatos históricos. Mas aqui conta um pouco de como foi a resistência da população negra em participar do futebol, né? Então ali a gente tem até uma manifestação do público, onde estão os negros. E aqui é o vídeo de que isso aconteceu de verdade, né? Ainda falando sobre conquistas de direito e discriminação, aqui conta um pouco da história das mulheres no futebol. Então, como foi a ascensão feminina. Teve um período, inclusive, que o futebol foi proibido, né? Se não me engano, foi na Segunda Guerra. Aqui é um uniforme antigo. E aqui é uma foto da seleção feminina de futebol, seleção brasileira. Gente, tem muitas excursões escolares aqui no museu, então por isso o barulho, vou pedir desculpas, eu tô até de máscara, né, porque a gente tem visto aí o aumento dos casos de Covid, mas essa exposição aqui é muito perspicaz, é muito legal porque assim, o futebol é parte muito grande da nossa cultura e da nossa sociedade, no Brasil principalmente, e entender a relação entre arte, futebol, democracia, diversidade, é de fato uma comemoração aí, né? Uma celebração aos 100 anos da Semana de Arte Moderna do Brasil. Então, enfim, muito bonita a exposição. Vamos ver mais coisas. A gente sobe a escada aqui e tem ninguém mais, ninguém menos que Pelé, falando em várias línguas, que agora nós vamos conhecer a história dos heróis do futebol brasileiro e que ele se orgulha de ser um deles.
Gente, muito interessante. Essas paredes têm vários títulos, imagens, memórias, fotos, caricaturas, símbolos do futebol. A gente chega aqui na exposição e tem a visualização de vários heróis, né? Então, Ronaldinho Gaúcho, Zizinho, todos eles estão aqui. Bebeto, Djalma Santos. E aqui a gente tem uma breve história ali de por que eles são heróis do Brasil, né? Então aqui Pelé, Três Corações, Minas Gerais, 1940. Atleta do século, rei, o maior da história, gênio, prova viva de que a perfeição existe. Todo louvor já lhe foi prestado, perfeito no drible, no passe, na tabelinha, na cabeçada, no chute, no gol. Seu talento é preciosa fusão do belo com o eficiente, do inventivo com o irresistível. As 3 Copas ganhas, 2 mundiais de clubes, incontáveis títulos estaduais e nacionais, acrescente-se um recorde, os 1.282 gols que marcou. Encerrada a carreira no Brasil, partiu para outro desafio, ensinar o americano a gostar de futebol. E aqui nessa lista a gente tem 2 grandes representantes baianos. Bebeto, excelente atacante, especialista nos toques de primeira em velocidade, sempre rumo ao gol. Sucessor de Zico no Flamengo e parceiro de Romário. E Formiga, nossa, da seleção brasileira feminina, por mais de 20 anos. Atleta com maior número de convocações, sendo a única a participar de 7 Copas e 6 Jogos Olímpicos. Gente, é um feito único. Gente, aqui tem alguns momentos que narradores falam dos gols que mais marcaram as suas carreiras, né? Acabei de assistir Galvão Bueno falando sobre o tetra do Brasil. Vou mostrar outros pra vocês. Mais me marcou como profissional não foi gol. Estou me referindo à decisão por pênalti na Copa de 94 Brasil. O Brasil muito mais time, domina o jogo inteiro, não sai. Depois vem a prorrogação e vamos para a decisão. Enfia aquela coisa na cabeça dos pênaltis, o Brasil perde. Isso você soma. Mas a gente já se campeão do mundo em 1970. A primeira Copa do Mundo como profissional foi em 74. Então, a primeira Copa foi em 74, 71, 82, 86, 90, já estava começando a achar que está fria. Começa a entrar na pele do povo. Mas aí o Brasil perde também. Nós estávamos no Passatina, fazia 40 graus à sombra, no sol. Quando o Márcio Santos perdeu o tempo, primeiro vestígio, ele entrou no céu na posição de 2, isso aconteceu em 86 na França, e eu quase apaguei. E eu continuava narrando e conversava comigo, e dizia, não posso, e veio por último pênalti, que está querendo um joguinho para ser gato, que bateu no pênalti depois, e veio o Roberto, depois da bola. Excepcional, como é que o Roberto Baggio vai perder pênalti? O Baggio ajeita, o Rafael está no gol, o Baggio veio, bate, joga lá em cima, o Baggio dá uma coisa. E aí, são os mais históricos da minha carreira, ele bravo, misturava, acabou, é tetra. O gol que eu narrei com mais emoção foi o gol que não foi gol. Graças a Deus, se é que Deus deu uma coisa nesse futebol do baixo foi para cima. Gente, o museu fica dentro do estádio mesmo, né? Então aqui a gente pode ver as arquibancadas. E aqui tem uma coisa muito interessante que simula as narrações por rádio. Então você pode escolher a estação que você quer ouvir. E aí você tem a experiência de ouvir o futebol de antigamente. Gente, aqui tem um texto de Roberto da Mata que resume bastante o significado do futebol. Eu vou ler um pedacinho para vocês. O amor ao futebol, como disputa apaixonada, faz com que se perca de vista o seu papel transformador.
mas o fato é que o futebol tem sido uma ponte efetiva e afetiva entre a elite que foi buscá-lo no maior império colonial do planeta, a civilizadíssima Inglaterra, e o povo de um Brasil que naqueles 1800 e tantos era construído de ex-escravos. Juntar brancos e negros, elite senhorial e povo humilde foi sua primeira lição. O futebol demonstrou que o desempenho é superior ao nome de família e à cor de pele. Ele foi o primeiro instrumento de comunicação verdadeiramente universal e moderno entre todos os segmentos da sociedade brasileira. Ele tem ensinado a agregar e desagregar o Brasil por meio de múltiplas escolhas e cidadanias. Gente, muito legal. Aqui tem uma área com vários quadros e fotos muito belos, antigos, né, que falam um pouco sobre a exaltação e a paixão da população com o futebol. Então, é muito interessante, porque nada mudou. Hoje em dia é a mesma coisa. As vidas secas do sertão. Vestido de noiva, estreia em 1943 e revoluciona o teatro brasileiro. O carioca Nelson Rodrigues agora leva para o palco os personagens e o drama que recolhe nas ruas. Com o baiano Jorge Amado e o pernambucano Manuel Bandeira, a literatura e a poesia começam a falar o português gostoso do Brasil. Gente, aqui tem uma parte que fala sobre vários personagens brasileiros que não necessariamente estão relacionados ao futebol. Então, Oscar Niemeyer, Nelson Rodrigues, Manuel Rosa, autores como Jorge Amado, e como que eles foram importantes para a construção do Brasil como ele é hoje, em termos de cultura, arte, literatura, poesia, e como todos representaram em algum momento também o futebol e o que ele representa. Gente, nessa parte conta um pouco da história das Copas. Então, em 1930, quando o Cristo Redentor estava sendo construído, foi no Uruguai, e o campeão foi o Uruguai também. Em 34 foi na Itália, o campeão também foi a Itália. E aí falamos também sobre a política e o futebol. Então, nesse ano foi 2 anos antes da Alemanha nazista, né? Aqui acontecimentos importantes em 66, quando a Inglaterra foi campeã da Copa. Ali a gente tem a Rainha Elizabeth II, o Príncipe Philip, saudando o Baby Bob Moore, que foi jogador da Inglaterra naquele ano. Aqui ele com a taça da Copa. Gente, aqui em 58 a gente tem a primeira taça conquistada pelo Brasil. A seleção vestiu camisas azuis, uniforme improvisado para o último jogo da Copa de 58. Aqui foi a semifinal Brasil e França. Aqui a gente tem alguns fatos políticos, então Assis Chateaubriand concorrendo à campanha do Senado e fazendo uso do meio de comunicação, a televisão que ele mesmo fundou em 58 também. Nessa época, Juscelino Kubitschek era presidente do Brasil e ele ofereceu um jantar aos campeões do mundo, aos mais novos campeões do mundo brasileiros, né? Elvis Presley era a música dessa geração. Aqui em 70, pessoal, que o Brasil também foi campeão, foi o tricampeonato, né, brasileiro. E na época a gente tinha a ascensão dos Jackson 5, Gal Costa ali, a ascensão da música brasileira também. Glauber Rocha em uma crítica, uma simbólica crítica ao governo da época, uma cena de terra em transe. Era hippie. Na época o presidente era Médici e existia aquela máxima, né? Brasil, ame ou deixe.
Gente, aqui 94, ano do Tetra brasileiro. Seleção de Raí, Bebeto, Dunga. Bill Clinton era candidato à presidência na época. Mamonas Assassinas faleceu em 96, pouco tempo depois. Aqui é Roberto Marinho em 95. Preponderante no papel do desenvolvimento da televisão brasileira, inaugurando os estúdios da TV Globo, o Projac. Muito interessante, né, galera? Ayrton Senna, o maior piloto da história do automobilismo, infelizmente faleceu em 94 também. Foram muitos os acontecimentos. Gente, aqui 2002, ano do Penta, a comemoração brasileira. Ali a gente tem uma imagem marcante de 4 marcadores da Turquia contra o Denilson. Um ano de muitos acontecimentos políticos também. A gente tem aqui em 2003 Lula recebendo a faixa de Fernando Henrique Cardoso. Em 2001, atentado às Torres Gêmeas. Foram anos intensos, né? Muito intensos. Gente, aqui alguns números e curiosidades do futebol. Curiosidades mesmo. Então, o jogador mais baixo tinha 1,54, era Babá, ponta esquerda do Flamengo. De 54 a 59. Em 54 existiu uma briga generalizada na partida Portuguesa e Botafogo e tiveram 22 jogadores expulsos. É muito legal conhecer mais da história do futebol. Recomendo esse passeio, essa visita aqui no estádio do Pacaembu. Quem estiver em São Paulo e puder, aproveitem. Gente, essa sessão aqui faz uma homenagem a Pelé e Garrincha, grandes ídolos brasileiros, né? Jamais perderam uma partida em que jogaram pelo mesmo time. E eram completamente diferentes em tudo, no estilo de jogo, no estilo de vida, mas se consagraram aí como os grandes atletas do Brasil. Gente, aqui também tem um campo para você calcular a velocidade do seu chute. Thiago Alves vai tentar aqui, gente. Vamos ver a velocidade do chute dele. Eita, chutou pra fora. (73 km/h). É rápido, viu? Gente, na saída do museu, a gente tem aqui uma lojinha, claro, né? Clássico. Com vários itens, várias camisas, chaveiros, bolas, imãs. E aí, quem gosta de futebol enlouquece. Várias seleções por aqui também. E a nossa amarelinha ali, ó. Lindíssimo. Gente, estou encantada. Muito legal conhecer mais da história do futebol. Entender as jogadas, as regras. Tem uma sessão ali que a gente passou falando sobre várias regras de futebol. Por que as jogadas são conhecidas, como são conhecidas, quais foram os jogadores que deram os nomes dessas jogadas. Então é muito interessante. Queria falar pra vocês que nós estamos fazendo uma seleção de programas especiais aqui em São Paulo, uma seleção mesmo. Já gravamos no Bairro da Liberdade, já gravamos no Museu da Bolsa de Valores do Brasil, fizemos um programa especialíssimo no Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil. Então, se você que está aí acompanhando a nossa programação ainda não assistiu, vai no nosso site, vai no nosso canal no YouTube e segue a gente, continue assistindo aí a programação da Rede Sempre, porque em breve tem muito mais novidade para vocês. É isso, pessoal. Vou finalizando o nosso programa por aqui com esse clima de futebol, porque a Copa tá chegando e a gente vai torcer. Beijo!